Então tá, nós vamos falar um pouco dos conceitos de eletricidade. E aí a gente vai começar com aquele modelo atômico. Vocês conhecem muito bem esse modelo, né, pessoal? Então, o modelo atômico, ele é formado por três elementos, que são, vou colocar aqui, ó, os elétrons, que são negativos, temos os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga elétrica, tá? Como o próprio nome diz, eles são neutros. Beleza. E aí, todo átomo, no seu estado natural, ele tem a mesma quantidade de elétrons, prótons e nêutrons, tá? Com isso, o átomo, no seu estado natural, ele acaba sendo neutro, porque se ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, elas se anulam. Beleza? Então tá. O que vai variar de um tipo de átomo e o outro é a quantidade que ele tem de elétrons, prótons e nêutrons. Por exemplo, o hidrogênio, ele só tem um elétron, um próton e um nêutron. O hélio, ele tem dois elétrons, dois prótons e dois nêutrons. Mas isso para vocês não é nenhuma novidade, né? Porque vocês já viram bastante sobre isso na química. Outra coisa que vocês devem ter visto é que todo átomo... Ah, só um detalhe aqui, ó. A gente tem que ver também sobre a organização desses três elementos no átomo. Então, no núcleo, nós temos os prótons e nêutrons, tá? Então, aqui, nós temos, vamos supor, o azul, ele é o próton, que é a carga positiva, e o nêutron, que não tem carga. E o elétron, ele fica na eletrosfera, tá? Onde tem essas órbitas aí. Então, tudo isso aqui é o núcleo. E a parte externa, eletrosfera. Beleza. Essa proporção aqui do núcleo e a eletrosfera, ela, embora na figura ela pareça pequena, mas ela é bem discrepante, tá? Então vamos supor assim que o núcleo de um átomo vamos supor que o átomo é do tamanho de um estádio de futebol. E aí o núcleo do átomo, ele é do tamanho daquele círculo central. Então, percebam que as cargas dentro do núcleo aqui, elas estão bem próximas uma da outra. E enquanto que os elétrons que ficam na parte externa, elas estão bem espaçadas, tá? Mais para frente a gente vai saber qual que é a importância disso aí. Beleza. Como a gente viu, o elétron ele fica na parte externa do átomo, que é chamado de eletrosfera. E ele não fica solto, assim, bagunçado. Ele fica organizado através das camadas elétricas. As camadas elétricas vão são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E elas vão se organizando a partir de números bem definidos. Vamos supor que um átomo tenha 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, os primeiros 2 elétrons vão ficar na camada K, que é aquela camada mais próxima do núcleo. Então, ficam 2 elétrons aqui. E o terceiro elétron vai ficar na camada L, que é a camada seguinte, e aí formam os 3 elétrons do átomo. Então, assim, eles vão se organizando através de diversas camadas. Quanto mais elétrons, mais eles vão ter que ficar nas camadas externas. A última camada, não necessariamente aqui, mas, por exemplo, vamos supor que o elétron tem 3 camadas. Então, a última camada dele vai ser a L. Essa camada ela tem um nome. Ela é chamada de camada de valência. E nós vamos ver na sequência também qual que é a importância dessas camadas. Tá? O que vocês precisam saber até aqui? Vocês precisam saber que o átomo tem elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons ficam no núcleo.
e os elétrons ficam na eletrosfera. E esses elétrons são organizados através de camadas. E eles não ficam soltos apenas. Agora, eu vou deixar aquela parte de lado e vou falar da lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte, que quando eu tenho cargas positivas, que é o caso aqui, uma carga positiva e uma carga positiva. Cargas positivas se repelem. Quando eu tenho duas cargas negativas, como é o caso aqui esse caso aqui, as cargas negativas também vão se repelir. E quando eu tenho cargas opostas, ou seja, de um lado eu tenho uma carga positiva e de outro eu tenho uma carga negativa, elas se atraem. E essa força de atração eu consigo calcular. A força de atração ou força de repulsão, que depende de K, que é uma constante. Aí eu quero que vocês pensem assim, o que mais vocês acham que interfere nessa força de atração e repulsão entre as cargas elétricas? Podem abrir o áudio e falar para mim. Vamos por dois ímãs. Eu tenho dois ímãs. Dependendo da posição do ímã, ele pode se atrair ou pode se repelir. Quais fatores vão fazer com que a força de atração e repulsão entre os ímãs vão ser maior ou menor? Alguém sabe? Quanto mais elétrons tiver no negativo, professor? Como que é? Pode repetir? Quanto mais elétrons tiver no negativo ou mais prótons tiver no positivo, isso não vai aumentar a força de atração. Perfeito. Então, o que você está falando aí, que a carga dele, a carga elétrica dele vai influenciar, correto? Então, vamos supor aqui, ó, o que influencia? A carga elétrica. A carga elétrica eu vou chamar de Q. Então, um lado eu vou chamar de Q1 e o outro lado eu vou chamar de Q2. Então, isso é um fator que influencia. Qual o outro fator que vai influenciar entre a força de atração e repulsão das cargas? Alguém sabe me dizer? Dois ímãs. O que você me falou que é carga. Então, vamos supor, eu tenho dois ímãs. Se eu pegar dois ímãs grandes, a força de atração e repulsão deles vai ser maior. Se eu pegar dois ímãs bem pequenos, a força de atração e repulsão entre eles vai ser menor. Perfeito? Isso está correto. Agora, brincando com o ímã, que outro fator vocês acham que vai influenciar nessa força? Alguém sabe me dizer? Professor, talvez a distância entre eles? Perfeito. A distância. E você acha que quanto maior a distância, maior a força ou menor a força? Quanto maior a distância, menor a força? Ótimo. Então, em uma expressão matemática, eu vou dizer que assim, ó, se eu estou aumentando a distância e esse aumento da distância diminui a força, então significa que eles são inversamente proporcionais, beleza? Porque eu aumento um, o outro diminui. Se eu diminuir a distância, aumenta a força. Então, eles são inversamente proporcionais. Numa expressão matemática, quando eles são inversamente proporcionais, então esse elemento ele vai no lado de baixo da equação, tá? E é uma relação ao quadrado. Então, ótimo. Nós montamos a equação. Por quê? Quanto maior a carga, maior a força, então a carga fica do lado de cima da equação. Ao mesmo tempo, quanto maior a distância, menor a força, então a distância fica do lado de baixo da equação. E essa equação, ela é da lei de Coulomb. Perfeito para vocês? Bem simples, tá? Então, vocês não precisam ficar decorando isso. Vocês só têm que entender que os dois fatores que influenciam na lei de Coulomb é a carga elétrica e a distância. A carga elétrica é diretamente proporcional à força, e a distância é inversamente proporcional à força. E isso aqui é uma constante que depende do meio onde eles estão inseridos. Ótimo. Mas por que vocês têm que saber isso? Porque é o seguinte, lembra quando a gente tinha falado do nosso modelo do átomo? Onde no átomo nós temos o núcleo,
onde tem uma carga neutra e uma carga positiva. Ou seja, os nêutrons e os prótons estão no núcleo. Se eu tenho carga neutra e positiva no núcleo, significa que o núcleo ele é, no resultado, positivo. Ok? E por fora, na eletrosfera, eu tenho os elétrons, que são as cargas negativas. A pergunta é a seguinte: vocês acham que... Aliás, a pergunta é a seguinte: o que faz com que os elétrons fiquem orbitando no átomo? O que prende os elétrons no átomo? Alguém sabe? A força da atração entre os elétrons e os prótons? Isso, perfeito, porque a gente acabou de falar da lei de Coulomb. E a lei de Coulomb diz também que quando tem uma carga positiva e uma carga negativa, existe uma força de atração entre eles. Ok. Então significa que existe sempre uma força de atração entre a carga negativa dos elétrons e a carga positiva dos prótons. E vocês acham que as forças que mantêm os elétrons presos no átomo é a mesma para todos os elétrons? Não, por causa da distância. Ótimo, maravilha. Então, eu vou perguntar de novo. Quais estão mais presos no átomo? Os elétrons próximos do núcleo ou os elétrons longe do núcleo? Os que estão mais próximos. Isso, os que estão mais próximos, eles estão mais presos porque a força é maior, porque a distância é menor, beleza? Lembra aqui da equação, ó. K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. O K é uma constante, então eu vou desprezar. O Q1, a carga dos elétrons e dos prótons, elas são sempre as mesmas, elas não mudam. Só por curiosidade, a carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui também, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por isso que vocês estudaram notação científica para saber usar as potências, tá? Então, as cargas, elas são sempre as mesmas, elas não mudam. Então, o que vai influenciar aqui, pessoal, é a distância. Se a distância for pequena entre as cargas positivas e negativas, como eles são inversamente proporcionais, a força de atração vai ser alta. Porém, se a distância for grande, a força de atração vai ser baixa. E é o que acontece com os elétrons aqui longe. Esses elétrons aqui longe, eles estão na camada de valência. Então, a força de atração entre eles é relativamente pequena. Isso significa que eles têm uma maior facilidade de se desprenderem do átomo. Se, por um acaso, eles se desprenderem do átomo, eles vão virar algo que a gente chama de elétron livre. E aí, o átomo, que antes era neutro, ele perdeu uma carga negativa. Então, como que ele fica? Se ele era neutro, ele perde uma carga negativa, como que ele fica agora? Positivo? Fica positivo. Perfeito. Então, agora, o átomo ele é positivo e eu tenho um elétron aqui fora negativo. Compreenderam isso? Eu queria saber o que faria um elétron sair. O que faria é que qualquer força externa aplicada nele fosse maior do que a força que o mantém atraído pelo núcleo, tá? E isso pode ser alguns fatores, como, por exemplo, o ganho de energia através do calor. Ou se eu, por exemplo, se eu atritar alguma superfície, vocês já perceberam que quando vocês estão usando uma blusa de lã, e essa blusa de lã fica atritando ali no teu corpo, quando você tira, parece que saiu uns choques do corpo? Isso aí chama-se eletrização, ou seja, o atrito da blusa de lã no nosso corpo vai retirando elétrons dos átomos. E aí,
a blusa de lã fica carregada negativamente e o nosso corpo fica carregado positivamente, tá? Então, isso se chama eletrização. No material que eu coloquei ali no Google Classroom, vocês vão ver 3 tipos de eletrização, mas não vem ao caso. O que eu acho importante é vocês saberem que um átomo ele pode perder elétrons, e aí quando ele perde elétrons, o átomo fica positivo, e o elétron solto ele é negativo. Por enquanto, eu acho que não tem nenhum problema, né, pessoal? Outra coisa que vocês precisam saber é que alguns materiais eles têm mais facilidade para perder elétrons. Tá? Por exemplo, os metais. Então, aqui eu coloquei o exemplo de um fio. Um fio, pode ser de cobre, ele tem vários elétrons soltos ali, vários elétrons livres. A facilidade com que o material ganha ou perde elétrons vai distingui-lo entre 3 tipos. Se ele tiver muita facilidade para perder elétrons, eles são materiais condutores. Se ele tiver bastante dificuldade para perder elétrons, ou seja, ele quase não perde elétrons, eles são materiais isolantes. E se ele tiver mais ou menos ali, eles são materiais semicondutores, que vocês vão ver mais adiante quando forem trabalhar com eletrônica. Beleza? Que é aqui, ó, a diferença entre o condutor e o isolante. O material condutor tem muito elétron livre. E o material isolante? O material isolante não significa que ele não tenha elétrons livres. Ele sempre tem. Mas a quantidade é muito pequena. E é claro que vocês já sabem que a gente vai trabalhar com materiais condutores, porque isso é importante para circuitos. Aqui, a parte que eu tinha falado de eletrização, achei que não estava na apresentação, mas está aqui. Temos 3 tipos de eletrização. A eletrização por atrito, então, inicialmente eu tenho 2 corpos neutros, tá? O vidro e uma lã. Então, nenhum tem carga elétrica resultante. Quando eu atrito o pano de lã com o vidro, os elétrons do vidro são depositados aqui na lã. Com isso, o vidro ele fica positivo e a lã fica negativa. Aí, depois existem mais outras 2 formas, mas eu acho que não cabe aqui nesse resumo a gente falar sobre elas. Cabe agora a gente falar por que isso é importante para a gente. Toda vez que o material que era neutro e depois ele fica positivo e o outro fica negativo, perceba que um lado eu tenho só carga negativa como a lã. E no outro eu tenho só cargas positivas, como é o caso do vidro ali no atrito. A gente diz que esses materiais eles têm uma diferença de potencial, ou seja, um lado ele é negativo e o outro é positivo. Eles são potencialmente diferentes. Outra forma da gente chamar uma diferença de potencial é chamar isso de tensão elétrica. E eu espero que vocês estejam lembrando disso aí. Tensão elétrica, e a unidade da tensão elétrica é o volt. O volt é uma diferença de potencial, quando eu tenho de um lado cargas positivas e de outro lado cargas negativas. Agora, pessoal, nós vamos juntar tudo, vamos montar nosso quebra-cabeça. Vocês viram que alguns materiais têm mais elétrons livres, como, por exemplo, um fio de cobre. Então, eu coloquei aqui um fio de cobre com vários elétrons livres, tá? Tem vários elétrons parados ali. Aqui, eu vou colocar de um lado o vidro, que só tem cargas positivas, e de outro lado, eu vou colocar a lã, que tem um monte de carga negativa. Ou seja, existe uma diferença de potencial entre eles, que também é uma tensão elétrica. Agora eu queria que vocês me falassem, utilizando o conceito da lei de Coulomb. O que vocês acham que vai acontecer quando eu ligar o nosso condutor
nessa tensão elétrica? Alguém? Pessoal, alguém sabe? Estão me escutando? Eu estou, William. Não sei se o resto do povo tá. Então eu fiquei até na dúvida agora. Então, tá, vou falar, pessoal. Utilizando a lei de Coulomb, vocês lembram que na lei de Coulomb eu disse o seguinte: de um lado eu tenho carga positiva e carga positiva. O que acontece? Cargas iguais se repelem a partir de uma força. Se eu tiver cargas negativas e cargas negativas, elas se repelem também. E se eu tiver carga positiva e carga negativa, elas vão se atrair. Aqui no caso, nós temos tudo isso misturado. Tá? Então vejam, os elétrons livres, eles são cargas negativas, e eu liguei aqui uma carga positiva, ou seja, os elétrons vão ser atraídos para esse lado. Ao mesmo tempo, eu liguei aqui do outro lado cargas negativas. Então, cargas negativas com cargas negativas vão se repelir. Então, os elétrons vão querer fugir desse lado. Ou seja, eles vão querer fugir desse lado e ir em direção ao outro lado. Isso vai originar um movimento ordenado das cargas, ou seja, as cargas todas elas vão se deslocar de um lado para o outro. A esse movimento ordenado de cargas a gente chama de corrente elétrica. Eu espero que vocês estejam lembrando disso também, cuja unidade é o ampere. Perfeito? Então, as cargas vão começar a fluir, e aí a gente coloca uma lâmpada ali no meio do caminho, e aí toda vez que os elétrons passam pelo filamento da lâmpada, que é bem fininho, eles vão esquentar a lâmpada e vão acender a lâmpada. Tá? Então, estou utilizando esses elementos para o meu proveito. Tá? Então, lembrando, tensão elétrica é a diferença de potencial. Corrente elétrica é o fluxo das cargas de um lado para o outro, que é o fluxo ordenado de cargas. E a lâmpada, ela só acende porque ela tem uma resistência, ou seja, aqui eu tenho um condutor, e quando esse condutor ele afina um pouquinho e depois volta a se expandir, ou seja, quando ele se estreita um pouquinho, os elétrons que estavam passando livremente ali, eles começam a se chocar um com o outro, e aí eles esquentam o fio e acendem a lâmpada. Então, esse obstáculo que eu coloquei aqui no condutor, que dificulta a passagem dos elétrons, a gente chama de resistência elétrica. E o nome de resistência elétrica, a unidade é o ohm, representado por esse símbolo aqui. Temos, então, 3 elementos: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Até agora, a gente viu o seguinte, que os elétrons que se movem, os elétrons, eles saem desse lado aqui, porque eles são repelidos pela carga negativa, vêm para cá, passam pela lâmpada, tem uma resistência aqui, eles esquentam a lâmpada e vão até o lado positivo. Esse é o movimento correto dos elétrons. Quem se move são os elétrons. Porém, pessoal, naquela época, quando esses conceitos foram consolidados, eles não sabiam que quem se mexiam eram os elétrons. Eles achavam que quem se mexiam eram as cargas positivas, como se o condutor tivesse várias cargas positivas. Isso não muda muita coisa. Se fosse cargas positivas são repelidas desse lado e querem chegar do outro lado, que é o negativo, tá? Então,
o circuito vai funcionar? Funciona igualmente. A diferença é que é o sentido da corrente, que antes eles achavam que o sentido da corrente era esse aqui. E depois eles descobriram que o sentido da corrente é esse aqui. Só que, como toda a teoria de circuitos foi baseada no sentido antigo, eles resolveram manter esse sentido aqui. Então, esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Quando a gente for resolver os circuitos, nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente elétrica. Mas saibam que o correto, o real, é o contrário. Beleza? Na prática, na hora de calcularmos os circuitos, não vai mudar muita coisa, ainda bem. Então é isso. Ali no material, se vocês quiserem relembrar, existem 4 exercícios para vocês fazerem. São exercícios bem simples. E essa é a parte dos elementos de eletricidade.